Oi, meus amores, tudo bem? Então, estava pensando qual a maneira melhor para contar a história para vocês, terminar a história para vocês do Extraordinário. Pensei em gravar áudio, pensei em começar do capítulo que a gente parou, mas achei melhor a gente fazer vídeo, né? Assim vocês olham para mim e não ficam com sono escutando a história. E vamos começar desde o começo, tá bom? Quem gostaria que eu terminasse já do final, deixa de escutar esses capítulos, tá bom? Espera o capítulo mais para frente, tá? Parte 1, August. Pera, qual que é o livro que a gente vai ler? O Extraordinário, é isso, olha só, o Extraordinário, né? E lembra qual era o nome da autora? Uma moça, né? A gente achava que era uma pessoa, olha, tá aqui, ó. RJ Palácio, não é? Ó, mora em Nova York com o marido, 2 filhos, 2 cachorros. Por mais de 20 anos, foi diretora editorial, diretora de arte e design gráfica. Extraordinário foi seu primeiro romance e deu origem à novela. Novela, na realidade, o filme, né? O capítulo do Julian e ao livro 365 Dias Extraordinários. O livro Preceitos do Sr. Brownie. Lembra dos preceitos do Sr. Brownie? Então é isso. E quem que foi a tradutora? Vocês lembram? Raquel Agavino. Isso! Raquel Agavino. Então vamos lá. Extraordinário. Legal? Parte 1. August. Lembra que cada capítulo tem um trechinho que é a frase, né, daquele personagem que a gente vai ler, né? Então, a frase do August. A fatalidade sorriu e o destino gargalhou quando ela se debruçou no meu berço. Natalie Merchant, The Wonder. Comum. Sei que não sou um garoto de 10 anos comum. Quer dizer, é claro que faço coisas comuns. Tomo sorvete, ando de bicicleta, jogo bola, tenho um Xbox. Essas coisas me fazem ser comum. Por dentro, por dentro. Mas sei que as crianças comuns não fazem outras crianças comuns sofrerem, saírem correndo e gritando do parquinho. Sei que os outros não ficam encarando as crianças comuns aonde quer que elas vão. Se eu encontrasse uma lâmpada mágica e pudesse fazer um desejo, pediria para ser um rosto comum, em que ninguém nunca prestasse atenção. Pediria para poder andar na rua sem que as pessoas me vissem e depois fingissem olhar para o outro lado. Sabe o que eu acho? A única razão de eu não ser comum é que ninguém além de mim me enxerga dessa forma. Mas agora, meio que já acostumei com minha aparência. Sei fingir que não vejo as caretas que as pessoas fazem. Nós todos ficamos muitos, perdão, nós todos ficamos muito bons nisso. Eu, mamãe e papai. Havia. Eu, mamãe e papai e havia. Na verdade, retiro o que disse. A Via não é tão boa. Às vezes ela fica muito irritada quando fazem algo grosseiro. Por exemplo, naquela vez no parquinho, quando uns garotos mais velhos fizeram alguns barulhos, nem sei que barulhos eram, porque eu mesmo não ouvi, mas a Via escutou e simplesmente começou a gritar com eles. Esse é o jeito dela. Eu não sou assim. Ela não acha que eu seja comum. Diz que acha, mas se eu fosse comum, ela não precisaria me proteger tanto. Mamãe e papai também não me acham comum. Eles me acham extraordinário. Talvez a única pessoa no mundo que percebe o quanto sou comum seja eu. Aliás, meu nome é August.
Não vou descrever minha aparência, não importa o que esteja pensando, porque provavelmente é pior. Por que eu não ia à escola? Na semana que vem, vou começar o 5º ano. Como nunca estudei em um colégio de verdade, meio que estou totalmente e completamente apavorado. As pessoas acham que não fui à escola por causa da minha aparência, mas não é isso. É por causa de todas as vezes em que fui operado. 27 desde que nasci. As mais importantes aconteceram antes de eu ter 4 anos. Por isso que eu não lembro. Por isso que eu não lembro. Porque ele tinha antes de 4 anos. A gente não lembra nada antes de 4 anos, né? Na verdade, eu não lembro nem depois de 4 anos. Eu vou lembrar lá para quando eu tinha o quê? Uns 8 anos de idade. 7, pouca coisa. 6, 5 já é mais difícil. 4, nem pensar. Vamos lá. 27 desde que nasci. As mais importantes aconteceram antes de eu ter 4 anos, por isso não me lembro. Mas desde então passei por 2 ou 3 cirurgias a cada ano. Algumas grandes, outras menores. E como sou pequeno para a minha idade e tenho outros problemas misteriosos que os médicos nunca conseguiram entender, eu fico doente o tempo todo. Foi por isso que meus pais decidiram que seria melhor eu não ir à escola. Mas estou bem, mais forte agora. Minha última cirurgia foi 8 meses atrás e provavelmente não precisarei de outra tão cedo nos próximos anos. A mamãe me dá aulas em casa. Ela era ilustradora de livros infantis e desenhava fadas e sereias lindas. Uma vez tentou desenhar um Darth Vader, mas ficou parecendo um robô, estranho com o formato de cogumelo. Há muito tempo não a vejo desenhar nada. Acho que está ocupada demais cuidando de mim e da Via. Não posso dizer que eu sempre quis ir à escola, porque isso não seria verdade. Não seria exatamente a verdade. Eu queria ir, mas só se pudesse ser como todas as outras crianças. Ter muitos amigos, sair depois da aula, coisas desse tipo. Tenho alguns amigos de verdade agora. O Christopher é meu melhor amigo. E depois vem o Zachary e o Alex. A gente se conhece desde bebês. E como eles já me conheceram como eu sou, estão acostumados com a minha aparência. Quando a gente era pequeno, brincava junto o tempo todo. Mas depois o Christopher se mudou para Bridgeport, em Connecticut. Fica a mais de 1 hora de onde eu moro, em North River Heights, eu não sei como é que fala, na ponta de cima de Manhattan. E o Zachary e o Alex começaram a ir à escola. É estranho. Embora o Christopher tenha se mudado para longe, ainda o vejo mais do que vejo o Zachary e o Alex que moram perto. Eles têm um monte de amigos novos agora, mas quando nos esbarramos na rua, eles ainda são legais comigo e sempre me dizem oi. Tenho outros amigos também, mas não são tão legais quanto o Christopher, Zach e o Alex. Por exemplo, o Zach e o Alex sempre me convidaram para as festas de aniversário, desde que somos pequenos. Quando a gente era pequeno, o Joel, o Eamon e o Gabe nunca fizeram isso. E é claro, sempre vou nas festas do Christopher. Talvez eu esteja exagerando com esse negócio de festa de aniversário. Como eu nasci? Gosto quando a mamãe conta essa história, porque ela me faz rir muito. Não é engraçado como uma piada, mas quando a mamãe conta, a Via e eu simplesmente caímos na gargalhada. Então, quando eu estava na barriga da minha mãe, ninguém fazia a menor ideia de que eu seria desse jeito. A Via tinha nascido 4 anos antes e tudo tinha sido tão mamão com açúcar, como a mamãe diz, que nada. Não havia razão para fazer exames especiais. Uns 2 meses antes de eu nascer, os médicos perceberam que havia algo errado com meu rosto. Mas não acharam que fosse muito ruim.
Disseram para os meus pais que eu tinha lábio leporino e algumas outras coisas. Chamaram de pequenas anomalias. 2 enfermeiras estavam na sala de parto na noite em que eu nasci. Uma era muito doce e boazinha. A outra, segundo a mamãe, não parecia ser nem um pouco assim. Tinha braços muito grandes, aqui começa a parte engraçada, e ficava soltando puns. Tipo, ela dava cubos de gelo para minha mãe e soltava um pum. Media a pressão e soltava outro pum. A mamãe diz que era inacreditável, porque a enfermeira nem ficava sem graça. Além disso, o obstetra dela não estava de plantão naquela noite. Então, ela acabou nas mãos de um residente mal-humorado que ela e o papai apelidaram de Dog, por causa de um velho programa de TV ou algo do tipo. Não chamavam o médico assim na frente dele, é claro. Mas a mamãe diz que, embora todo mundo na sala estivesse meio irritado, papai a fez rir a noite toda. Quando saí da barriga da minha mãe, ela disse que todo mundo no quarto ficou muito quieto. Ela nem conseguiu me ver, porque a enfermeira, boazinha, saiu correndo comigo. O papai foi atrás com tanta pressa que deixou cair a filmadora, que ficou em pedacinhos. Então a mamãe ficou muito chateada e tentou levantar para ver onde eles tinham ido. Mas a enfermeira que soltava pum a segurou na cama, com seus braços grandalhões. As duas estavam quase brigando, porque minha mãe estava histérica e a enfermeira que soltava pum não parava de gritar para ela ficar calma. E então as duas começaram a gritar, chamando o médico. Mas adivinha só, ele tinha desmaiado, estava caído no chão. Quando a enfermeira do pum o viu desmaiado, começou a cutucá-lo com o pé, tentando acordá-lo sem parar de gritar. Que tipo de médico é você? Acorda! Que tipo de médico é você? Acorda, acorda! Aí, de repente, ela soltou o maior, mais barulhento e mais fedorento pum da história dos puns. A mãe acha que, na verdade, foi o pum que acordou o médico. Quando ela conta essa história, representa todos os papéis. Faz até o barulho dos puns. E é tão, mas tão engraçado. Minha mãe diz que a enfermeira que soltava pum era, na verdade, uma moça muito legal. Ficou com ela o tempo todo. Não saiu do seu lado nem depois que o papai voltou e os médicos contaram para eles da gravidade da minha doença. Mamãe se lembrava perfeitamente das palavras que a enfermeira sussurrou em seu ouvido quando o médico disse que era provável que eu não sobrevivesse aquela noite. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. No dia seguinte, depois que eu tinha sobrevivido aquela noite, foi a mesma enfermeira que segurou a mão da minha mãe quando a levavam para me ver pela primeira vez. A mamãe fala que àquela altura haviam lhe falado tudo sobre mim. Ela já tinha se preparado para me ver, mas diz que quando olhou para o meu rosto minúsculo e deformado pela primeira vez, só o que notou foi como meus olhos eram bonitos. Aliás, a mamãe é linda, o papai é bonito também. A Via é bem bonita, caso você esteja se perguntando. A casa de Christopher. Fiquei muito chateado quando Christopher se mudou, 3 anos atrás. A gente tinha uns 7 anos na época e passava horas brincando com nossos bonecos de Star Wars e lutando com os sabres de luz. Sinto tanta falta disso. Na primavera passada, fomos até a casa dele em Bridgeport. Nós estávamos procurando biscoitos na cozinha quando ouvi a mamãe conversando com a Lisa, a mãe do Christopher, sobre eu começar a ir à escola em setembro. Eu nunca tinha ouvido falar de escola antes. Do que está falando? Perguntei. Ela pareceu surpresa, como se não fosse para eu ter escutado aquilo. Você deveria contar para ele o que está pensando, Isabel, sugeriu o papai, que estava do outro lado da sala conversando com o pai do Christopher.
É melhor falarmos sobre isso depois, disse a mamãe. Não, eu quero saber do que você estava falando, retruquei. Você não acha que está pronto para ir à escola, Aug? Perguntou a mamãe. Não, respondi. Eu também não, concordou o papai. Então é isso, assunto encerrado, concluí, dando de ombros e sentei no colo dela, como se fosse um bebê. Só acho que você precisa aprender mais do que eu posso ensinar, justificou a mamãe. Quer dizer, Aug, você sabe como sou péssima em frações. Que escola? Perguntei já com vontade de chorar. Beecher Prep. Bem do lado de casa. Uau! É uma escola ótima, Aug, disse a Lisa, dando um tapinha no meu joelho. Por que não a escola da Via? Eu perguntei. É grande demais, meu querido, explicou a mamãe. Acho que não seria melhor para você. Mas eu não quero ir, falei. Admito, eu fiz uma voz igual a de um bebezinho. Você não tem que fazer nada que não queira, disse o papai, chegando perto e me tirando da mamãe. Ele sentou no outro lado do sofá e me colocou no colo. Não vamos obrigá-lo a fazer nada que você não queira. Mas seria bom para ele, Nate, insistiu a mamãe. Não se ele não quer ir, rebateu o papai, olhando para mim. Não se ele não estiver preparado. Vi a mamãe olhar para a Lisa, que esticou o braço e apertou a mão dela. Vocês vão dar um jeito, disse ela para a mamãe. Sempre dão. Lisa é a mãe do Christopher, vocês estão entendendo, né? A conversa. Vamos conversar sobre isso depois, falou a mamãe. A mamãe do Og chama Isabel, lembra? Dava para ver que ela e o papai iam brigar por causa daquilo. Eu queria que ele ganhasse a briga, porque eu não queria ir para a escola. Parte de mim sabia que a mamãe estava certa. E a verdade é que ela era mesmo péssima em frações. Voltando para casa. Foi uma longa viagem de volta para casa. Dormi no banco traseiro, como sempre faço, com a cabeça no colo da Via, como se fosse um travesseiro e uma toalha enrolada no cinto de segurança para eu não babar na minha irmã. A Via dormiu também e a mamãe e o papai ficaram conversando baixinho sobre coisas de adulto que não me interessavam. Não sei por quê. Não sei por quanto tempo eu dormi, mas quando acordei, vi a lua cheia pela janela do carro. A noite estava clara e seguíamos por uma autoestrada lotada. Então ouvi a mamãe e o papai falando de mim. Não podemos continuar a protegê-lo, sussurrou ela para o papai, que estava dirigindo. Não podemos fingir que ele vai acordar amanhã e esta não será mais a realidade dele. Nate, porque vai ser. E precisamos ajudá-lo a lidar com isso. Não podemos continuar evitando situações que... Então vamos mandá-lo para a escola como um cordeiro indo para o abate? Rebateu o pai zangado, mas sem terminar a frase porque me viu olhando pelo retrovisor. O que é um cordeiro indo para o abate? Perguntei, sonolento. Volte a dormir, Aug, disse o papai baixinho. Todo mundo vai ficar olhando para mim na escola? Falei, começando a chorar. Querido, disse a mamãe. Ela se virou para trás no banco do carona e segurou minha mão. Você sabe que se não quiser, não tem que fazer isso. Mas conversamos com o diretor da escola sobre você e ele quer muito conhecê-lo. O que vocês disseram sobre mim? Perguntei. Falamos de como você é divertido, gentil e inteligente. Quando contei que você leu o Cavaleiro de Dragão aos 6 anos, ele disse, uau, tenho que conhecer esse garoto. Você disse mais alguma coisa? Perguntei. Mamãe sorriu e seu sorriso foi um abraço. Como um abraço. Falei de todas as suas cirurgias e de como você é corajoso. Então ele sabe como eu sou, mãe? Bem, levamos fotos do último verão em Montauk.
Eu acho que é assim que fala. Disse o papai. Mostramos fotos de toda a família. E aquela ótima que tiramos de você, segurando aquele linguado no barco, lembra? Você foi à escola também, pai? Devo confessar que fiquei um pouco desapontado por saber que ele tinha feito parte daquilo. Sim, nós dois conversamos com ele, falou o papai. E o homem é muito bom. É um homem muito bom. Você ia gostar dele, acrescentou a mamãe. De repente senti que eles estavam do mesmo lado. Esperem, quando vocês se encontraram com ele? Perguntei. Ele nos levou em um passeio pela escola no ano passado, respondeu a mamãe. Ano passado? Perguntei. Então faz um ano inteiro que vocês vêm pensando nisso e não me disseram nada? Nem sabíamos se você seria aceito, Aug, falou ela. É difícil entrar nessa escola. Há um longo processo de admissão. Não vi sentido em lhe contar e deixá-lo todo animado sem necessidade. Mas você está certo, Aug, devíamos ter lhe contado. No mês passado, quando soubemos que você foi aprovado, disse o papai. Aquela moça que foi lá em casa naquela vez tinha alguma coisa a ver com isso? Perguntei. Aquela que me passou um teste? Na verdade tinha, confessou a mamãe, parecendo culpada. Você disse que era um teste de QI, mãe. Eu sei, mas bom, aquela foi uma mentirinha do bem, respondeu a mamãe. Era um teste que precisava fazer para entrar na escola. Aliás, você se saiu muito bem. Então você mentiu, falei. Uma mentira do bem, mas menti, desculpe-me, repetiu mamãe. Ela tentou sorrir, mas como não sorri de volta, ela se virou e olhou para a frente. O que é um cordeiro indo para o abate? Perguntei de novo. Mamãe suspirou e lançou o olhar para o papai. Eu não devia ter dito isso, falou ele, olhando para mim pelo retrovisor. Não é verdade. A questão é, mamãe e eu amamos tanto você e queremos protegê-lo de todas as formas que pudermos. Só que às vezes queremos fazer isso de jeitos diferentes. Não quero ir para a escola, declarei cruzando os braços. Seria bom que você fosse, Aug, disse mamãe. Talvez no ano que vem. Sugeri, olhando pela janela. Este ano seria melhor, filho, insistiu ela. Sabe por quê? Porque você vai entrar para o 5º ano e muitas crianças vão ter mudado de escola. Vai ser diferente para todo mundo. O 5º ano lá é igual ao 6º ano de vocês aqui. Vocês não vão mudar de escola quando chegar no 6º ano? Então vai ser tudo novo. É isso que a mãe estava falando. O 5º ano deles lá é o 6º ano deles aqui, então ia ser tudo novo para todo mundo, não só para ele, entende? Vou ser o único. Para. Este ano seria melhor, filho. Sabe por quê? Porque você vai entrar no 5º ano e muitas crianças vão ter mudado de escola. Vai ser diferente para todo mundo. Você não seria o único aluno novo. Vou ser o único aluno que é como eu sou, rebati. Não estou dizendo que não vai ser um grande desafio, porque você sabe que isso não é verdade. Mas vai ser bom, Aug. Você vai fazer muitos amigos e vai aprender coisas que eu jamais conseguiria lhe ensinar. Ela virou para trás de novo e olhou para mim. Quando fizemos o passeio, sabe o que vimos no laboratório de ciências? Um pintinho saindo do ovo. Foi tão fofo, Aug. Ele me fez lembrar um pouco de você, quando você era bebê, com esses seus grandes olhos castanhos. Em geral, adoro que eles falem sobre quando eu era bebê. Às vezes tenho vontade de me encolher todinho e deixar que me abracem e me beijem inteiro. Sinto saudades de ser um bebê e de não saber das coisas, mas eu não estava afim disso naquela hora. Não quero ir, falei. E se você pelo menos se encontrar com o Sr. Busanfa antes de decidir? Sugeriu a mãe.
Senhor Busanfa? Perguntei. É, o diretor, explicou ela. Senhor Busanfa? Repeti. É, eu sei, disse o papai sorrindo e olhando para mim pelo retrovisor. Você acredita nesse nome, Aug? Quer dizer, quem nesse mundo iria concordar em ter um nome como esse? Senhor Busanfa. Sorri, mesmo não querendo que eles vissem. Papai era a única pessoa no mundo capaz de me fazer rir até quando eu não queria. Ele sempre fazia todo mundo rir. Sabe, Aug, você deveria ir para essa escola só para ouvir o nome dele pelo alto-falante. Continuou ele animado. Já pensou? Como seria engraçado? Alô, alô, chamando o senhor Busanfa. Ele começou a imitar a voz de uma velhinha. Olá, senhor Busanfa. Bateram na traseira do seu carro de novo? Quem foi o bundão que fez isso? O senhor não pode fazer nádegas. Comecei a rir. Não que fosse tão engraçado assim, mas porque não estava mais com disposição de ficar zangado. Mas poderia ser pior, continuou o papai, voltando a falar com a voz normal. Sua mãe e eu tivemos uma professora na faculdade que se chamava Senhora Boom. Agora a mamãe estava rindo também. É sério? Perguntei. Sério, filho. Chamava Roberta Boom, disse a mamãe, levantando a mão como quem faz um juramento. Bob Boom. A senhora Boom tinha 2 bandas, brincou o papai. Neide, falou mamãe, o que foi? Só estou dizendo que ela tocava em 2 bandas de música. Mamãe riu e balançou a cabeça. Ah, já sei, falou o papai muito animado. Vamos arranjar um encontro entre eles. Já pensou? Senhora Boom e Senhora Boom, este é o senhor Busanfa. Senhor Busanfa, esta é a senhora Boom. Eles poderiam se casar e ter um monte de bunzinhos. Coitado do senhor Busanfa, comentou a mamãe. Aug, ainda nem o conheceu, Neide? Quem é o senhor Busanfa? Perguntou a Via, um pouco grogue depois de acordar. É o diretor da minha escola nova, respondi. E eu acho que chega por hoje, né? Vamos dar um tempinho para vocês poderem também fazer outras coisas, tá bom? Eu leio um pouquinho mais amanhã, tá? Beijo, muita saudade de vocês. Beijo.